Unidade 6, as plantas. De que as plantas precisam para viver? As plantas ou vegetais conseguem sobreviver em ambientes muito diferentes. Observe algum deles nessas fotografias. Ó. Aqui é o cacto. Cacto chiquitique é uma planta que sobrevive em região seca e quente. Aqui já é um pinheiro que sobrevive em regiões muito frias, até mesmo naquelas em que neva, como a Sibéria, a Rússia. E aqui, ó, a planta sendo cultivada, desculpa, a planta sendo cultivada, ó, em ambiente doméstico, como esse aqui que a dona está colocando água, né, no vaso de planta. Apesar de serem diferentes, esses ambientes têm tudo o que as plantas precisam para crescer e sobreviver. Deles, elas conseguem retirar a substância do solo, do ar e da água, e na presença da luz, produzir o próprio alimento. A maioria das plantas se desenvolve bem na terra fofa, pois esse tipo de solo permite a entrada de ar e água. As plantas são seres vivos. As plantas são seres vivos, portanto, passam por um ciclo de vida. Nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. Aquela pequenininha, ó, a semente de laranjeira germinando. Aqui já é o pé de laranjeira em desenvolvimento. Então, aqui ela nasceu, aqui ela cresceu, né? Está crescendo e aqui ela está se reproduzindo. As flores deram origem aos frutos com sementes. As sementes, por sua vez, vão gerar novas plantinhas. Aí depois, essa semente, né, vai cair na terra, ó. A planta também vai ficar envelhecida e a laranjeira vai morrer, mas as sementinhas vão germinar outros pés de laranjeira. Vamos saber mais do tempo de vida das plantas? Ó, escolha 2 tipos de planta e pesquise na internet qual é o tempo de vida delas. Desenhe essa planta, né, numa folha de caderno e escreva seu nome e quanto tempo em média elas vivem. Depois a gente vai se organizar aqui pelo Zoom mesmo e organizar uma exposição com os trabalhinhos de vocês. Onde as plantas vivem? As plantas podem viver em diferentes ambientes. Aquelas que vivem no solo são chamadas de plantas terrestres. Elas têm caules que as sustentam e raízes que as fixam no solo. Aqui, ó, é um pezinho de planta de um ipê amarelo, árvore símbolo, né, do nosso país, né, o Brasil. É uma planta terrestre. Por que terrestre? Porque ela tem as suas raízes fixas no solo. E onde as raízes podem ficar fixas sem ser na terra? Elas podem ficar fixas, olha, em rios, mares e lagos. E quando acontecer isso, elas vão ser umas plantas, vão ser chamadas de plantas aquáticas. Por que aquáticas? Porque suas raízes, né, elas vão estar em rios, mares e lagos. Ó, a Vitória Régia mesmo é uma planta. Essa aqui é a ninféias. Plantas aquáticas flutuando nas águas da superfície de um lago. Ó. Aí essa aqui, já tem as plantas como orquídeas, são as plantas que vivem presas nos galhos de outras plantas, são as plantas epífitas. Aqui, ó, elas vivem na raiz. A orquídea, por exemplo, é uma planta epífita, presa ao tronco de uma árvore. Plantas cultivadas pelo ser humano. Além de se desenvolver em ambientes naturais, como florestas, matas e campos, muitas plantas são cultivadas pelo ser humano. Essas plantações são feitas em locais determinados, como pomares, hortas e jardins. Ó,
Aqui é um pomar com árvore frutífera, né? E se a gente observar bem, essa árvore são várias árvores de pé de mamão. Aqui, ó, uma pessoa trabalhando em uma horta. Essa folhagem aí é alface. Jardins, ó. Jardins são ambientes planejados pelo ser humano para oferecer beleza e lazer. Nessa fotografia aqui é o jardim na Praça Buriti, isso é em Brasília, né? Que é a cidade capital do país, é o Distrito Federal. Então, voltando lá, nós temos que as plantas elas estão em 3 características de acordo com o lugar onde elas vivem. Se elas vivem sobre o solo, elas são chamadas de plantas terrestres, né? Ó, com as raízes fixas no solo, na terra, elas são chamadas de plantas terrestres. Se elas tiverem, né? Se elas moram em ambiente aquático, se elas vivem dentro da água, elas são plantas, ó, aqui é escrito, ó, plantas aquáticas. E se elas forem plantinhas que ficam agarradas no caule e no tronco de outras plantas? Elas são chamadas de plantas epífitas. Então, é a primeira coisa. As plantas são seres vivos, não são seres humanos, são seres vivos. Então, elas têm um ciclo, né? Ó, retomando aqui, elas nascem, crescem, se desenvolvem, se reproduzem, né? E morrem. E ela, além da planta ter as mesmas características, né, do ser humano, que é nascer, crescer, reproduzir e morrer, que nem todos reproduzem, né, mas dá o seu melhor na vida. Ela tem uma característica que é de acordo com que é onde ela vive. Se for na terra, é planta terrestre, né, no solo. Se for na água que ela vive, é planta aquática. Se for no tronco de outras árvores, planta epífita. É umas palavrinhas meio diferentes, deixa eu repetindo. E tem as plantas, né, as plantas cultivadas, né, em ambientes naturais, como florestas, matas e campos. E essas plantações são cultivadas pelo ser humano, como aqui, ó, o pomar de mamão e a horta de alface. É diferente, com a floresta, né, do jeito que Deus fez. Até hoje não sabemos, né, que alguém criou uma floresta. Mas uma horta, sim, um jardim, sim, é planejado pelo ser humano. Como esse jardim aqui, ó, no fundo do painel da tia, é um jardim planejado de alguém que a tia está usando a foto. Bom, aí agora vem a atividade. Ó, tem o jardim, nós vimos várias coisas, agora vamos para a atividade. Primeiro exercício, observe as imagens abaixo. Ó, temos 1, 2, 3 e 4. O que elas representam? As fases, né, da vida de um ser vivo, que é a planta. Ali, ó. A semente começou germinando, ela está crescendo, ó, tá vendo? Já está brotando ali as folhinhas. Ela se desenvolveu no 3 e no 4 ela morreu. A que fase da vida se relacionam as imagens 1 e 4? Nascimento e morte. Número 2. Observe as imagens e enumere as plantas de acordo com a legenda. Número 1, se for terrestre. Número 2, se for aquática. Número 3, se for epífita. Recordando, terrestre está presa no solo, aquática na água e epífita no tronco de outra árvore. Aqui, ó. Ágape em aquário. Número 1, 2 ou 3? Vamos lá? Roseira em jardim. Está presa onde? No solo. É a dica. A letra E aqui, ó. Vitória Regia em Rio. A letra B. Orquídea em tronco de árvore, de uma árvore. Quaresmeira. Está no solo. Plantas gramíneas. Também está no solo. Tá muito fácil isso aí, né, gente? Vamos para outra atividade. Leve cada planta ao local onde geralmente é cultivada. Bom, aqui nós temos
um repolho ou couve, parece mais ser parece mais um pezinho de alface. Aqui tá aparecendo pé de laranja. Aqui tá aparecendo um jardim. Aqui tá aparecendo pé de goiaba. Tá muito grande para ser goiaba. Pode ser pé de laranja também. Ou de pêssego. Aqui é uma roseira. Aqui é uma horta. Onde será? Aqui, na verdade, não é um pé, né? Desculpa, tem vários pés. Ó, são 4 pés de laranja. E aqui tem um pé de laranja. Ou seja, vamos ter que achar um caminho para que esse pé de laranja chegue ao pomar de laranjas. Essa folhagem aqui, ela tem que ir para o jardim ou para a horta? E essa roseira tem que ir para onde? Para a horta ou para o jardim? Então, temos 3 ambientes. Nós temos o primeiro ambiente aqui, ó. Um pomar, um jardim e uma horta. Do lado de cá, eu tenho um pé de rosa, um pé de fruta e algo colhido. Parece, ó, um pé de alface, mas parece um pé de alface. Essa questão tá muitíssimo fácil. Vamos para outra página. Partes da planta. O corpo da maioria das plantas é formado pelas seguintes partes: raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. Assim como nosso corpo, né? Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Então vamos lá. As partes das folhas. As folhas, o que acontece nelas? Por meio delas, as plantas respiram, elas transpiram, né? Que é como aquele suorzinho que a gente solta na gente. A planta também ela tem o seu transpirar também, que é diferente do nosso, que elas não são seres humanos. Produzem o próprio alimento também, né? Que ela tem ela produz geralmente é à noite, ela produz uma substânciazinha para continuar deixando ela verdinha. Que mais para frente vocês vão estudar, não agora no segundo, mas quem sabe talvez no terceiro ou no quarto. É a clorofila, o nomezinho da substância do alimento que ela produz. Mas vamos lá logo no princípio. Na raiz, a raiz é onde começa tudo. As raízes fixam a planta ao solo e retiram dele nutrientes como água e sais minerais. Vamos lá. O que acontece na raiz? Ela fixa a planta no solo e retira ali, através da raiz, todos os nutrientes, como água e sais minerais. O caule, o corpozinho da planta. O caule sustenta a planta e transporta nutrientes como água e sais minerais das raízes ao restante da planta. Então, ela é como se fosse, né, uma ponte entre, né, os nutrientes que chegam aqui na raiz até chegar lá nas folhinhas. E depois nós já vimos as folhas, né? Agora vamos ver as flores. Quem já ouviu falar assim, esse ano não vai dar muita manga porque não deu muita flor? No pé de feijão, esse ano não vai ser ruim, Bessa, vai ser muito bom para a colheita, não. Porque deu pouca flor o pé de café. Então, as flores, vamos ver o que elas dizem para gente? As flores dão origem aos frutos e às sementes. Por isso que num período de florescimento, de surgimento das flores nas plantas, principalmente plantas frutíferas, elas indicam se vai ter muito fruto ou não. Por quê? São as flores que dão origem àquele fruto. Aí vamos lá agora ver os frutos. Neles ficam as sementes. Alguns frutos, como goiaba, tem muitas sementes. Laranja tem mais ou menos, mas nenhuma planta tem tanta semente como a goiaba, né? Limão também, pé de limão para quem conhece aí, para quem tem perto, na casa da avó, na própria casa. Dá pouca semente em comparação à goiaba. Romã, que tem bastante semente também. E vamos lá agora analisar uma sementezinha.
As sementes, elas ficam dentro dos frutos, são elas que originam as novas plantas. Sais minerais. O que seriam sais minerais? Vamos lá o significado. Nutrientes que as plantas e outros seres vivos necessitam para a sua sobrevivência. Reprodução das plantas. Há dois modos de uma planta se reproduzir, isto é, dar origem a outra planta. A semente é plantada na terra e germina. São exemplos o feijoeiro e o abacateiro. As duas são plantadas assim. Semente de feijão germinando e o feijoeiro crescendo. A partir de uma muda, que é um pedaço de caule, como esse aqui, ó, é um pedaço de caule ou folha de uma planta já crescida que dá origem a uma nova planta. São exemplos o pé de cebola, a bananeira e a cana-de-açúcar. A cebola é o caule da planta. Ela pode funcionar como uma muda, isto é, dar origem a um novo pé de cebola. Para se reproduzir e se desenvolver, a maioria das plantas terrestres precisa de água, ar, terra fofa, luz e calor. Vamos mais uma atividade. Ligue cada parte da planta à frase correspondente a ela. Dá origem aos frutos e sementes. Quem é que dá origem aos frutos e sementes? Quem é que dá? Vamos dar uma olhadinha lá de novo? Esqueci. Vamos lá, dá uma olhadinha de novo na outra página. Olha aqui, quem é que dá origem, ó? São as... Isso, as flores, que dão origem aos frutos e às sementes. Então, ó, quem for fazer essa atividade, se esquecer, é só correr lá na página 86. Então, vamos lá, atividades. Dão origem aos frutos e sementes. Já dei uma dica para ninguém ficar sem. Vamos lá ao próximo. Absorve a água. Protege as sementes. Forma uma nova planta. Sustenta a planta. Produz o alimento da planta. Então, vamos lá. Nós temos raiz, folha, caule desse lado de cá. E do lado de cá nós temos o caroço da manga, uma manga e a florzinha do pé de manga. Número 2. Complete as lacunas corretamente. A dá origem a sementes e frutos. B é a que prende a planta na terra. C, o conduz alimento para todas as partes da planta. Número 3. O complete as frases corretamente com as palavras do quadro. A, fofa, terra, semente, muda. Letra A. As plantas, de modo geral, se desenvolvem em pontinho, pontinho, rica em nutrientes e pontinho, pontinho, onde entram o pontinho, pontinho e a água. Letra B. A planta pode se reproduzir a partir de pontinho, pontinho ou de pontinho, pontinho. Agora, para enumerar cada pedacinho referente ao exercício aqui, ó. Enumere cada sequência da imagem abaixo, conforme a legenda. Planta, número 1, para planta reproduzida por meio de muda. Número 2, para planta reproduzida por meio de semente. Aí nós temos aqui, ó,
a cana sendo cortada, depois pegou um pedaço, jogou no solo, depois tá brotando, né, um novo pé de cana. Nós temos aqui agora, ó, a fruta, o abacate, aí foi retirado o caroço, botou na terra e da terra brotou uma outra, começando a brotar uma outra árvorezinha. Planta reproduzida por meio de semente, planta reproduzida por meio de muda. Facinho, facinho. Número 5. Observe o diagrama de acordo com as definições abaixo. Número 1. Por meio dela, a planta respira. Vamos pensar aí. Por meio dela, a planta respira. Número 2. Contém as sementes. Número 3. Fixa a planta ao solo e dele retira água e sais minerais. Olha, 1, 2, 3, com 4 letras. A número 1 é com 1, 2, 3, 4, 5 letras. É assim, a número 1 é vertical, número 2 vertical, número 3 vertical. Agora, na horizontal, número 4, ó. Sustenta os galhos, as folhas e os frutos e leva água e sais minerais do solo para o restante da planta. Que parte importante é essa? Vamos escrever aqui, ó, na horizontal, na posição deitadinho. E número 5 também é na horizontal. Dá origem aos frutos e às sementes. Quem será que dá origem aos frutos e às sementes? Acabamos de ver, né? É só recorrer lá no início da unidade sobre as plantas para resolvermos esse probleminha do esquecimento. Agora, a questão, o uso das plantas. As plantas ou vegetais servem de alimento para muitos animais, entre eles os seres humanos, né? De remédio. Ela serve de material de construção e tem outras utilidades como as apresentadas a seguir. Bom, plantas, né, ou vegetais servem como alimento para muitos animais. Bom, vamos pensar aí o milho. O milho vem de uma planta, né, do pé de milho. O milho sustenta as galinhas. Vamos ver agora para os seres humanos também, o pé de couve. Couve serve para o nosso organismo, ficar forte, né, ficar bem alimentado. De remédio. Pé de elixir é bom quando a gente está com dor na barriga. De material de construção, a cadeira que a tia está sentada mesmo é cadeira de madeira. A mesa que a gente usa em casa. Normalmente quem tem mesa de vidro, mas fora disso, normal é mesa de madeira. Porta, né? Fazer, né, construção de porta. Tem porta que é feita de madeira, tem porta que é de vidro, tem porta que é de ferro. Sempre alguém tem em casa mesmo alguma coisa de madeira. Um guarda-roupa. Então vamos lá ver. Plantas na alimentação. Nós nos alimentamos de uma variedade muito grande de vegetais, como frutas, verduras, legumes e cereais. Que cereais seriam esses? Arroz, trigo e milho. Para ter alimentação suficiente, cultivamos essas plantas. Vamos lá, ó. Plantação de trigo em Santiago, no Rio Grande do Sul. Galinhas alimentando-se com grãos, sementes, né? Sementes de milho cultivado, ó. O ser humano planta também para alimentar os animais que cria para uso próprio, como, por exemplo, para obter carne, leite ou ovos. Saiba mais. Você conhece alguma pessoa vegetariana? O que seria uma pessoa vegetariana? Vegetariana. Parece ser que só come vegetal? Será isso?
São pessoas que, por motivos como alergias ou por opção pessoal, não comem carne. Embora muitos vegetarianos consumam outros produtos de origem animal, como ovos, leite e derivados, alguns optam por não se alimentar de nenhum deles. Né? Só lembrando aqui, aproveitando a oportunidade, para quem não usa nem os derivados de animais, tanto creme de cabelo, shampoo, são chamados de pessoas veganas. É diferente de vegetariana. Vegetariana, né, só usa, não comem carne. Usa mais vegetais. Vamos lá. Partes comestíveis das plantas. Vários alimentos muito comuns em nossa alimentação são parte de plantas. Existem até mesmo flores comestíveis. Vamos ver alguns exemplos? Exemplos de plantas comestíveis. Ó, por exemplo, folha. Acelga, hortelã e alface. Caule comestível. Batata, gengibre, né? Geralmente é bom para garganta, fazer chá. E cana-de-açúcar, é um caule também que a gente usa. Raízes, cenoura, mandioquinha e batata doce. Frutos, tomate, abacate e berinjela. São frutos que a gente consome. Sementes, amendoim, feijão e trigo. Flor, brócolis, couve-flor e alcachofra. Vamos lá? De novo, plantas comestíveis. Algumas que são folhas que a gente come. Acelga, hortelã e alface. Tem outras, né? A gente só está mostrando esse aqui que está no livrinho de vocês. Plantas que são caule a gente come. Batata doce, gengibre, cana-de-açúcar. Gengibre, então, gente, picadinho, né? Tirar da casca, picado no meio, mas um pedaço pequeno, que ele tem um sabor assim meio picante, para quem já viu. Gente, pedacinho de gengibre, numa sopa de legumes. Nossa, que delícia. É muito bom, gente. Quem não comeu ainda, faça para ver. Pede a mamãe e o papai. Mãe, vamos experimentar gengibre na sopa de legumes, que é uma delícia. E é bom para a saúde, é bom para a garganta. Raízes. Cenoura, mandioquinha e batata doce. Das três aqui, cenoura a gente come até cru, né? Não é só coelho, não. A gente também come. Tem gente que faz salada. Ah, eu amo salada de cenoura crua. Ela raladinha naquele ralador fininho. Que delícia. Fruto. Quais são as partes? Tá vendo? É uma raiz e a gente come. Agora, quais são as coisas que a gente come também que são frutos? Tomate, abacate. Nossa, abacate. E berinjela. Abacate, tomate, a gente não precisa nem levar no fogo para comer, né? Disso de passagem. Um tomatezinho com sal. Nossa, que delícia. Um abacatezinho. Ai. Bom, tá quase na hora do lanche, né? Vamos lá. Sementes agora. Gente, quem que não gosta de amendoinzinho? Que delícia. Sementes, ó. O amendoim é uma semente, a gente come. Feijão só cozido, trigo também só, né? Tratado, passado pela indústria, né? Que vai se transformar em pó, né? Que é o trigo que faz bolo, que faz pão. Mas o amendoim, na casquinha, dá até para ver aí, no quem vai no mercado municipal, né? Tem como, que é uma delícia. Mas pode fazer ele também torrado, né? Qual a mãe aí que não fez para vocês, o avô, que não fez canjica branca e colocar amendoim? Salvo, tem casos de criança que é alérgico, né? Pé de moleque também, uma delícia. E usa o amendoim. E tem ele cru mesmo, dentro da semente, é só tirar. Ou tem alguns que comem ele torrado. Que também, de todas as formas, eu amo. É uma delícia. Flor. Que partes, né? Que plantas são essas que, na verdade, fazem parte, que são flores e a gente come? Brócolis é uma flor e a gente come. Couve-flor é uma flor e a gente come. Alcachofra também é mais difícil, é mais caro também. Mas é uma delícia a alcachofra, né?
Você pega as pétalazinhas aqui, ó, faz um refogadinho de alho, cebola e margarina, nossa, fica uma delícia. Vamos lá. Outra atividade. Ligue cada parte da planta à palavra correspondente a ela. Cenoura. Ela é o quê? Uma raiz, é um caule, é uma folha, é uma semente ou é um fruto? Laranja. É um caule, uma raiz, uma folha, uma semente ou um fruto? Feijão. É o quê? Isso aqui é alface, ele é o quê? E a cana é o quê? Nossa, é só dar uma olhadinha aqui. Não vou nem falar para não perder a graça. É bom a gente fazendo exercício em forma de fixação, de entendimento, que às vezes conseguiu não estar entendendo nada, a gente volta lá no texto e acaba entendendo. Então é bom a gente fazer as atividades por isso, para ver realmente o que a gente guardou mesmo e que a gente só o escutou e não está entendendo nada. Número 2. Vamos informar o nome de vegetais comuns em sua alimentação. Duas folhas. Aí vocês vão escrever aqui duas folhas que vocês consomem, né? Duas raízes, um caule, dois frutos, duas sementes, duas flores. Pesquisando agora, algumas plantas podem prejudicar nossa saúde. Né? Vocês vão contar com a ajuda de alguém da casa de vocês, pesquisar na internet nomes e imagens dessas plantas. E vocês vão colocar, né, no caderno de vocês, como eu disse, como a gente não está em sala, então a gente não vai usar folha de papel, vai usar o caderno. Desenhe e escreva o nome dessa planta. Depois vocês vão, através do Zoom, né, apresentar. E nesse dia da apresentação, a gente vai usar como tema, né, plantas tóxicas. Atenção! Algumas plantas podem ser tóxicas, ou seja, fazem muito mal à saúde se tocadas, como a urtiga ou mesmo ingeridas. Por isso, não toque ou coma nenhuma planta desconhecida, se não houver um adulto por perto. Viu, minha gente? Como a gente tem plantas comestíveis também, tem plantas que a gente pode nem chegar perto. Tem aquela famosa gaiolinha, que não pode. Tem a Comigo Ninguém Pode, que é uma folhagem também que é venenosa, né? Vamos lá. Uma semente pode germinar se não receber água? Vamos lá. Aqui a experiência, ó, é 2 copos transparentes, algodão, 2 etiquetas, né, para escrever a letrinha A e a letrinha B, lápis, água e 10 sementes de feijão. O que que vamos fazer? Vocês vão identificar os copos como A e B e vai pôr uma porção de algodão no fundo de cada uma, né? Como são 10 sementes, vocês vão pegar 5 sementes de um lado e 5 sementes de outro. E colocar, umedecer o algodão do copo A, e isso diariamente, todo dia, botando um pouquinho de água no copo A. Só no copo A. E você vai manter os 2 copos em um local que receba sol, luz do sol, e que você possa observar diariamente. Agora, eles vão fazer uma outra coisa ainda. Vocês vão pegar, fazer os desenhos para mostrar como os feijões ficaram depois de 4 dias. E depois de 7 dias, como que ficou. E na letra B, vocês vão dizer o que aconteceu com as sementes que não receberam água. Outros usos das plantas. Os seres humanos utilizam as plantas para várias finalidades, além da alimentação. Veja alguns exemplos do que podemos produzir com diversas partes das plantas. A madeira das árvores é utilizada na construção de casas, fabricação de móveis e na produção de papel. Aqui é árvore, né? Parece eucalipto. Não, pinheiro. Pode fazer tábuas, tá vendo? Corta a árvore, transforma em tábuas e das tábuas transforma em móveis, aqui no caso a cadeira. A madeira do caule, do pinheiro, pode ser utilizada para fazer móveis, né, como a cadeira. Alguns tecidos, como o algodão e o linho, são feitos com fibras de plantas.
Aqui, ó. Aqui é o pé de algodão, que fica dentro do fruto do algodoeiro, a fibras, e que são utilizadas para fazer tecido. Aí está a fibra do algodão. O que a gente chama de algodão, na verdade, é a fibra do algodoeiro, né? Algodoeiro. Aí essa fibra de algodão, eles transformam em rolos de algodão. E esses rolos de algodão vai para a fábrica, eles transformam em roupas. Aqui nesse caso é transformar uma camiseta, né? Camiseta de algodão. Vamos lá, a outra página. Procure, né? Não tem como. Tem que ser na casa de vocês. Objetos feitos com parte de plantas. E vocês vão anotar aqui na linha abaixo da número 1. A número 2. Além do uso das plantas na alimentação, na produção de móveis, tecido e papel, elas são utilizadas em remédios e também em chás medicinais populares. Desembaralhe as letras para descobrir o nome de alguma dessas plantas. Vamos lá olhar bem. Ó, essa plantinha aqui, ó, geralmente é usado em fazer chá, que é bom, né, para digestão. Quibe é uma delícia, batido com abacaxi, nossa. Aqui, essa planta deixa a pessoa calminha, o chá dela. Ela também tem um cheiro bom, um aroma bom. Tem gente que usa, né, a essência dela para fazer shampoo, fazer sabonete. E essa aqui é uma planta bem amargazinha, mas é bom para quem está com ânsia de vômito, para quem está meio sentindo meio enjoado, com a boca com gosto de gordura. É ótima essa planta aqui. Bom, vocês vão, né, olhar bem, pedir ajuda de um adulto e colocar o nome das plantas aqui, ó. As letras utilizadas para escrever esse nome estão todas aqui em cima. Vocês vão arrumá-las, né, e vão descobrir que planta é essa. Número 3. As plantas são usadas também para a ornamentação dos ambientes, em jardins ou em vasos. Desenhe uma flor de que você gosta no espaço ao lado aqui, ó, nesse espaçozinho aqui. Vamos lá para a próxima página. Brincando de cientista. Aqui, ó, os coleguinhas pegaram várias folhas, né, diferentes, de diferentes cores, e foram, né, fazer observação. Mas antes disso, ó, atenção. Cuidado com pequenos animais peçonhentos que podem estar nas folhas. Faça a coleta usando luvas de borracha. Tenham cuidado em relação a isso. Aí foi lá examinar e depois fazer a observação de qual folha você achou a mais interessante. E não se esqueçam que nessas folhas vocês vão procurar tamanhos diferentes, formas diferentes e cor diferentes. Se são comestíveis, se são frescas, se estão murchas ou amareladas. Não se esqueçam disso. Aí agora mais um pouquinho. Leia os textos abaixo, depois descubra a que parte das plantas, né, das partes da planta que eles se referem. E vai ligar o desenho. Aqui tem uma maçã, aqui é um caule, aqui é uma folha, aqui é uma sementinha, aqui é raiz, aqui é flor. Vamos lá então ao texto. Na planta, minha função é produzir alimento e fazer a respiração. Que parte será essa? Aqui, os frutos se originam de mim. Ao abrir, embelezo todo o jardim. Quem será? Fixar a planta no solo é minha função. Absorvo água e sais minerais para sua nutrição. Sustento os galhos e transporto água da raiz para o resto da planta. Sou o guardião das sementes. Para muitos animais, sou apetitoso e atraente. Sou fechada e simplesinha. Dentro de mim há uma nova plantinha. Nossa, quem será cada um desses? E nós vamos parar um pouquinho por aqui,
que já se encerrou a unidade 6 e próximo vídeo vai ser a unidade 7.